Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol mal conseguia penetrar as pesadas cortinas de veludo do grande salão. O ar estava impregnado com o aroma de madeira antiga e flores frescas, mas uma tensão gélida pairava no ar, palpável. Ao redor da enorme mesa de carvalho, a família estava reunida, todos de mãos dadas, fingindo calma. A jovem herdeira, Elise, esboçou um sorriso hesitante, ainda alheia à mudança que sua vida estava prestes a sofrer para sempre. Seus pais, ricos e influentes, sentavam-se ao seu lado, com os olhos brilhando de orgulho e expectativa. Finalmente, a recompensa por todos esses anos, murmurou sua mãe emocionada, enquanto seu pai assentia com orgulho. O tabelião, um homem sério de semblante impassível, abriu cuidadosamente o testamento, soltando um suspiro discreto diante da complexidade das cláusulas. Então, em voz solene, começou a ler. Cada palavra parecia pesar uma tonelada. 400 milhões legados a Elise, incondicionalmente, ou assim pensavam. Mas, no instante em que um sorriso triunfante se espalhou pelo rosto da menina, um arrepio percorreu a sala. O avô, que até então permanecerá em silêncio, levantou-se lentamente. Seu olhar percorreu a assembleia como uma lâmina afiada. Todos prenderam a respiração. Sua voz, profunda e firme, ecoou por todo o salão. Acredito que chegou a hora de revelar certas verdades, e de emendar este testamento. Um choque se espalhou por seus rostos, um silêncio atônito pairando no ar. A aparente calma da família acabará de ser destruída. A fortuna prometida a Elise, que parecia inabalável, estava agora prestes a se chocar com segredos ancestrais, escolhas inesperadas e a vontade de um homem que ainda detinha o verdadeiro poder. E quando o silêncio se instalou mais uma vez, todos compreenderam que nada seria como antes. O avô permaneceu imóvel por alguns segundos, com todos os olhares fixos nele. Então, com voz firme porém calma, repetiu: "Este testamento não reflete meus últimos desejos." Um murmúrio percorreu a sala. Os pais de Elise paralisaram, incapazes de esconder a raiva e a incredulidade. "Como assim seus últimos desejos?" exclamou seu filho, o pai de Elise, com a voz trêmula entre a raiva e o pânico. "Você não pode. Este testamento já foi assinado." O tabelião ergueu as sobrancelhas, franzindo a testa. "Senhor, legalmente um testamento assinado só pode ser modificado por meio de um adendo ou por ordem judicial." O avô sorriu levemente, mas seus olhos não demonstraram riso. "Por acaso tem um documento que ninguém aqui jamais viu. Um documento antigo com mais de 30 anos. Ele tirou um pequeno estojo de couro do bolso. O clique seco da abertura ecoou pela sala. "Este documento cancela ou modifica o testamento que vocês consideram válido." Elise sentiu o coração disparar. Os 400 milhões prometidos, tudo pareceu desmoronar num instante. Sua mãe se levantou tremendo e tentou pegar o documento. "Deixe-me ver." Mas seu avô deu um passo para trás, impassível. "Não, eu mesmo preciso ler os termos." Sua voz ressoava com uma autoridade que deixou todos paralisados. Ele desdobrou cuidadosamente o papel e leu em voz alta: "De acordo com meus últimos desejos, a quantia de 400 milhões só será legada à minha neta Elise se ela cumprir certas condições que considerei essenciais, e se ela provar que é merecedora dessa herança." Um silêncio sepulcral pairou sobre a sala. Os pais se entreolharam, chocados e furiosos. Elise, por sua vez, sentiu uma mistura de ansiedade e rebeldia crescer dentro de si. Que condições? E por que seu avô nunca havia falado disso antes? E se ela falhar? A mãe ousou perguntar timidamente, com a voz quase sufocada. O avô olhou para ela friamente. "Então, a fortuna será redirecionada para outros ramos da família, ou talvez para aqueles que sabem apreciar o verdadeiro valor de uma herança." Elise sentiu seu mundo desmoronar. Seus sonhos de luxo e vida despreocupada se transformaram em um desafio inesperado. Agora ela precisava provar algo, mas o que exatamente? E enquanto o avô dobrava lentamente o documento, uma sensação estranha o invadiu. Por trás dessa decisão, por trás dessas condições misteriosas, havia uma lição que ninguém estava preparado para ouvir. Na manhã seguinte, Elise acordou com uma mistura de excitação e medo. O luxo do seu quarto de repente pareceu-lhe estranho, quase frio. Ela sabia agora que a herança de 400 milhões não ia cair no seu colo. Ela tinha de ganhar esse dinheiro. Mas como? O avô a esperava na sala de estar, sentado em sua enorme poltrona, com os olhos penetrantes fixos nela. Ao lado dele, o tabelião segurava uma pasta grossa. "Elise", disse ele calmamente, "antes de poder reivindicar essa herança, você terá que passar por 3 provas.
3 testes que determinarão se você possui a coragem, a sabedoria e a compaixão necessárias para administrar uma fortuna dessa magnitude. Elise sentiu um nó na garganta, tomada pela ansiedade. 3 julgamentos. Mas que tipo de julgamentos? Ela olhou para os pais, buscando apoio. Eles estavam ali, imóveis, divididos entre a incredulidade e a raiva. O primeiro teste começará hoje, continuou o avô, e você terá que se virar sozinho. As instruções serão dadas a você em cada etapa. Se falhar, perderá o direito à fortuna. Sem dizer mais nada, o avô entregou-lhe um pequeno caderno encadernado em couro. Elise abriu-o e leu as instruções para o primeiro teste. Ajude alguém necessitado sem que ninguém saiba. Você não pode usar o dinheiro que herdará. Mostre que seu coração é nobre antes de tocar na riqueza. Elise franziu a testa. Não se tratava de jogos de tabuleiro ou testes de raciocínio. Era algo real. Era uma questão de moral. E o mais importante, ela não tinha a menor ideia de por onde começar. O dia passou, e as primeiras tentativas de Elise foram desajeitadas e frustrantes. Cada gesto de caridade parecia falhar ou atrair a atenção daqueles que ela tentava ajudar. Ela começou a entender que o dinheiro e os privilégios que sempre conhecera eram inúteis ali. Enquanto isso, seus pais cochichavam entre si, convencidos de que ela iria fracassar. A mãe de Elise balançou a cabeça. Ele é cruel. Ela nunca teve que se defender sozinha. O pai acrescentou com amargura. Talvez ele tenha razão. Talvez ela não esteja preparada para essa herança. Mas no fundo, Elise sentia algo novo despertando dentro dela, uma determinação. Ela não ia deixar um simples teste ditar sua vida. Se seu avô queria ver o valor do seu coração, ela ia mostrar a ele. E enquanto o sol se punha sobre a propriedade da família, a jovem herdeira percebeu que essa primeira provação era apenas o começo de uma longa jornada que mudaria não apenas sua fortuna, mas toda a sua vida. Na manhã seguinte, Elise levantou-se antes do amanhecer. Com o caderno de couro bem apertado junto ao corpo, ela revisou mentalmente as instruções. Ajude alguém necessitado, sem que ninguém saiba. Fácil de dizer. Mas onde encontrar alguém que precisasse de ajuda quando isso não era óbvio? Ela decidiu começar pela vila perto da propriedade da família. As ruas ainda estavam tranquilas e os moradores, acostumados a ver a família rica passar em seus carros de luxo, jamais imaginariam que a jovem herdeira desceria a colina a pé. Elise sentiu uma estranha sensação de liberdade caminhando assim, sem escolta ou alarde. Na esquina de um beco, ela viu um velho sentado num banco, com a bengala ao lado, olhando cansadamente para o chão. Suas roupas estavam gastas e seu rosto, marcado pelos anos, parecia contar 1000 histórias de luta e solidão. Elise pressentiu imediatamente que ali começaria seu primeiro calvário. Ela aproximou-se discretamente e sentou-se ao lado dele. "Olá, senhor. O senhor está bem?" perguntou ela timidamente. O velho ergueu os olhos e olhou para ela com desconfiança. "Bem? Depois de todos esses anos sendo esquecida por todos, suponho que as coisas poderiam estar melhores." Elise sentiu o coração afundar. Tirou da bolsa uma pequena caixa de pão e algumas frutas que havia trazido da propriedade e colocou-as à sua frente. Eu só queria trazer algo para você." Ele olhou para ela surpreso, como se não esperasse um gesto tão gentil. Então, lentamente um sorriso frágil surgiu em seu rosto. "Obrigado. Você é a primeira pessoa a pensar em mim em muito tempo." Elise sentiu um calor estranho a invadir. Não era o dinheiro que ela ajudara a dar, mas o simples ato de fazer alguém feliz que era tão valioso. Ela percebeu que seu avô estava certo. A verdadeira riqueza não estava nos milhões, mas em gestos sinceros e altruístas. Enquanto se afastava para continuar o seu dia, ela não percebeu imediatamente um menino que a observava da esquina da rua. Seus olhos brilhavam com intensa curiosidade. Ele carregava um violino no ombro e parecia ao mesmo tempo tímido e corajoso. O menino murmurou para si mesmo: "Quem é ela? E por que ajuda as pessoas sem esperar nada em troca?" Elise, absorta em sua primeira vitória moral, ainda não sabia que aquele jovem rapaz mudaria sua vida e que o encontro entre eles seria muito mais do que uma simples coincidência. O crepúsculo se aproximava e, com ele, o fim daquele primeiro dia. Elise havia praticado seu primeiro ato de bondade, mas sabia que era apenas o começo. 2 outras provações a aguardavam, e elas seriam ainda mais difíceis, e talvez ainda mais reveladoras. Na manhã seguinte, Elise acordou com uma mistura de apreensão e determinação. O caderno de couro estava ao seu alcance, e as instruções para o segundo teste estavam cuidadosamente escritas nele. Mostre que você é capaz de demonstrar sabedoria e discernimento ao se deparar com uma escolha difícil. Às vezes, a verdadeira riqueza reside na decisão que você toma, e não no que você possui.
Elise franziu a testa. Ela já sabia que não seria fácil. Ao contrário do primeiro teste, que media atos concretos de bondade, este testava seu discernimento e sua capacidade de fazer o que era certo. Mesmo que isso significasse desafiar sua família ou sacrificar algo que ela desejava profundamente. Ela logo recebeu seu primeiro desafio de verdade, uma carta anônima deixada em seu quarto, pedindo que escolhesse entre salvar uma pequena empresa à beira da falência ou permitir que o dinheiro de sua família continuasse enriquecendo outras empresas. A carta especificava que sua decisão seria observada por seu avô e que sua escolha revelaria o verdadeiro valor de seu discernimento. Elise sentiu o coração acelerar. Salvar a empresa significava agir contra os interesses da família, mas ignorar a exigência significava aceitar a injustiça e permanecer no conforto de seus privilégios. Ela sabia que poucas pessoas teriam a coragem de fazer essa escolha. Enquanto caminhava, sentiu o olhar pesado dos pais sobre si. Sua mãe implorou em silêncio: não faça isso, você vai chateá-los. Enquanto isso, o pai dela tentou disfarçar a raiva com um sorriso frio. Pense bem, Elise, você tem muito a perder. Mas Elise já sabia o que tinha que fazer. Quando chegou em frente à pequena loja, uma loja de brinquedos administrada por uma senhora idosa de olhos cansados, mas bondosos, sentiu uma nova determinação. As prateleiras estavam meio vazias e a preocupação estava estampada no rosto da dona. Olá, disse Elise com a voz tremendo um pouco. Eu quero te ajudar. O dono olhou para ela atônito. Você não precisa. Sim, respondeu Elise, agora com mais confiança. Escolho te ajudar, mesmo que isso desagrade aos outros. Quero fazer o que é certo. Essa decisão repercutiu por toda a aldeia. Os vizinhos, inicialmente céticos, começaram a cochichar entre si, impressionados com a coragem da jovem herdeira. Até o menino com o violino, que Elise conhecera no dia anterior, observava a cena das sombras, com os olhos brilhando de respeito. Mas na propriedade da família, a tensão aumentava. Os pais dela estavam furiosos. O pai cerrou os punhos. Ela é completamente imprevisível. Esse avô vai nos enlouquecer. A mãe murmurou tremendo. Talvez seja a hora de ela aprender sozinha. Alheia aos sussurros e julgamentos, Elise sentia-se mais viva do que nunca. Começava a compreender que esses testes não eram apenas uma prova por dinheiro, mas um teste para si mesma. E o terceiro teste, aquele que prometia ser o mais difícil, seria o que determinaria se ela realmente conseguiria mudar sua vida e o futuro de toda a sua família. Amanhã amanheceu na propriedade da família com uma atmosfera carregada de tensão. Elise sabia que a terceira aprovação seria a mais difícil, aquela que testaria não apenas seu coração e sabedoria, mas também sua capacidade de encarar a verdade e tomar uma decisão impossível. O caderno encadernado em couro estava sobre a mesa do café da manhã, aberto na última página. Para conquistar sua fortuna, você terá que enfrentar uma escolha que afetará sua própria família. Uma decisão que revelará se você está pronto para arcar com o peso do poder e do legado. Antes que ela pudesse sequer pensar, seu avô entrou na sala, com uma expressão grave no rosto. Elise, disse ele, sua voz ecoando no silêncio, para este teste final, você deve escolher, salvar um membro de sua família de uma catástrofe iminente, ou proteger uma comunidade inteira que depende de suas ações. O coração de Elise afundou. De um lado, sua família, a quem amava profundamente, mas que sempre a julgara, criticava e subestimava. Do outro, dezenas de vidas inocentes e vulneráveis que dependiam de sua escolha. Sem hesitar, ela correu para a emergência. Uma enchente ameaçava uma vila vizinha, e a ajuda não chegaria a tempo. Elise mobilizou seus recursos, seus contatos e tudo o que havia aprendido em experiências anteriores. Ela coordenou os moradores, deu instruções e garantiu que todos estivessem em segurança. Enquanto isso, seus pais assistiam à cena horrorizados. A mãe murmurou, ela escolheu arriscar sua família por estranhos. O pai, por sua vez, ficou sem palavras, tomado por uma mistura de admiração e frustração. Quando tudo terminou, Elise voltou para a propriedade, exausta, mas com uma sensação de paz interior. Seu avô se levantou, o rosto sério, porém satisfeito. Você escolheu o que era certo, Elise. Você colocou o bem comum acima dos seus próprios interesses, e essa é a verdadeira riqueza. Então, num gesto inesperado, ele apresentou um novo documento. Você não só herdará a fortuna, como também receberá minha confiança e respeito. Elise sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Não era apenas dinheiro, era reconhecimento, validação de seus valores e de sua coragem. A reviravolta final aconteceu quando o avô revelou, e saiba disto, o menino com o violino que você conheceu no primeiro dia? Ele era um teste do destino.
Ele estava observando você para ver se você era sincero, e agora ele se juntará a você para administrar seu legado, para ajudá-lo a transformar o mundo. Elise compreendeu que essas provações tinham feito muito mais do que testar seu merecimento da fortuna. Elas transformaram seu coração, sua visão de mundo e seu papel dentro de sua família e comunidade. Ela não era mais simplesmente uma herdeira. Ela havia se tornado alguém capaz de mudar vidas. E enquanto o sol se punha sobre a propriedade, um sentimento de renovação e promessa envolveu todos aqueles que testemunharam essa incrível lição de coragem e amor.